Bom dia! Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Cheguei, Brasil! Tudo bem, Dona Ju? Dona Ju, como é que você está? Como que tá as coisas? Como que tá as coisas? Tudo bem com vocês? A minha tia tá internada, meu amor. Ela tá internada no hospital lá na capital. Tá na emergência lá. Minha outra tia tá com ela e nós estamos aguardando informações para saber como é que vai estar as coisas dela. E como que vocês estão? A vida é essa, né? A vida é essa. Amém, amém. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Bom dia, Lucilene. Bom dia. A tia, ela tá no hospital, que ela estava internada aqui, no hospital aqui na minha cidade, né? Só que ela precisava fazer um procedimento que se chama paracenteses, que é um procedimento para tirar líquido da barriga, quando o líquido acumula, sai de dentro da veia e vai para dentro da barriga, né? Então, ele acumula, bom dia, Aparecida, e precisa ser drenado. Então, ele punciona do lado esquerdo da barriga e tira ali a quantidade de líquido que a paciente precisa, né? Só que como ela está com tumores que estão tampando essa região, estava perigoso fazer aqui. Então, a gente encaminhou ela para um hospital com mais suporte, que tem UTI e tudo mais, para ela fazer. Mas depois que foi feito o sangue nela, ela ficou melhorzinha. Graças a Deus ela deu uma erguida, mas a gente sabe que é uma questão temporal, né? Então, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Mas vim aqui na minha mãe roubar um cafezinho. E resolvi abrir a live para você. Esse tumor é perigoso? Então, gente, o que aconteceu? A minha tia, ela sempre teve preconceito em fazer preventivo, fazer ultrassom transvaginal, cuidar da saúde, né? Ela sempre teve esse preconceito. Na cabeça dela, nada ia acontecer, ela passar batido, entendeu? E os anos foram passando, eu falando, tia, vamos fazer o preventivo, vamos fazer ultrassom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nada da mulher, né? Quando ela sentiu dor na região do abdômen, que estufou e tudo mais, aí a gente foi fazer os exames dela, que aí ela resolveu querer fazer os exames, né? Porque aí sentiu dor. Infelizmente, o ser humano, ele só procura o médico quando sente dor, em vez de procurar o médico para prevenir o problema, não. Procura o médico para tratar um problema, e não deveria ser assim. Os médicos devem ser procurados para prevenção e não para o tratamento. Lógico que tem, né, tratamento é uma coisa aí que nós temos que fazer, mas a prevenção é primordial. Então você não pode deixar chegar ao quadro de tratar. Você tem que utilizar substâncias para que você não chegue ao padrão de tratamento. E quando nós fomos ver, ela estava com um tumor de mais de 15 centímetros no ovário direito, que já tinha grudado no epiplom, que e na gordura visceral, que é uma gordura que recobre ali o intestino. Obrigado, Lucilene. Muito obrigado. Vai dar certo sim. Deus abençoe. Estamos torcendo por isso. Então, gente, quando o tumor já estava grande, então ela teve que fazer quimioterapia, teve que fazer cirurgias, né? E agora ela estava em tratamento com comprimidos e não com quimioterapia endovenosa, estava só com comprimidos. E nesse de só com comprimidos, eu acho que houve um aumento ali do processo de metástase e tudo mais, e agora ela está bem debilitada. Mas Deus sabe o que faz, né? Eu estou muito triste porque... mas eu disfarço, tá, gente? Eu tô triste, mas eu disfarço. Então, Deus sabe o que faz. Vamos esperar o que vai resolver. Minha outra tia tá com ela, cuidando dela. E aí ela mantém a gente informado.
Mas assim, meus amores, o que eu queria falar para vocês nesse sentido é: bom dia, Selma. Não deixe para tratar doença. Não faça isso. Não trate doença. Previna a doença. Ah, doutor, mas eu não gosto de tomar remédio. A prevenção não é com medicamento. A prevenção é com suplementação, é com comportamento, é com alimentação, é fazer exame periódico. Ah, doutor, mas é muito caro fazer exame. Realmente é muito caro fazer exame, mas qual que é o valor da sua vida? Qual é o valor da sua vida? Essa é a pergunta. É muito caro fazer exame? Sim, eu também acho. Oi, Cícera, bom dia. Eu também acho que é muito caro fazer exame. Não vou dizer para você que não é. É caro, sim. Eu sei disso. Uma colonoscopia é R$ 1.500, R$ 1.400. Uma endoscopia é o mesmo preço. Tem exames, os exames de sangue que a gente precisa fazer periodicamente, vai R$ 2.000, R$ 3.000, entendeu? Se você faz tudo bonitinho, né? Agora, é caro? Sim, com toda a certeza do mundo. Mas qual é o valor da sua vida? Gente do céu, é muito mais caro tratar doença do que prevenir doença. E quando você tem que tratar uma doença, normalmente você não está preparado e você tem que tirar dinheiro da onde você não tem. Então, faça seus periódicos. Alisson Alves, Hashimoto com praticamente nenhum sintoma evidente, apenas queda de cabelo persistente. O que fazer? Alisson, bem-vinda ao clube de quem é Hashimoto, que não tem ainda alterações hormonais. Eu também tenho Hashimoto e ainda, graças a Deus, não tenho alterações hormonais. No entanto, o que nós temos que observar? Nós não podemos esperar que o Hashimoto destrua a glândula para aí sim começar a fazer tratamento. Então nós temos que fazer o quê? Entender que a doença de Hashimoto é uma doença autoimune. É um problema que quando evitado ou suprimido, a evolução do hipotiroidismo que ele vai vir a desenvolver vai ser lentificado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma dieta alimentar rigorosa, que não inflame ainda mais, a sua glândula, né? Então, leite, glúten, embutidos, enlatados, alimentos em conserva, crucíferos, alimentos que geram processo inflamatório. Bom dia, Márcia, tudo bem? Tudo bom? Então, essa é a forma da gente tentar prevenir ainda mais. Lógico, trabalhar ali com reposição de alguns minerais que são essenciais para a tireoide, tá? Doutor, tenho que passar pelo proctologista depois da gravidez, ficou um presente. Ai, normalmente fica, né? A gravidez sempre faz isso. Que bom, Márcia. Thaís, doutor, tenho hipo, bom dia, Thaís. Elizabeth, bom dia, Elizabeth, tudo bem? Gente, hoje eu queria falar com vocês, eu sei que 90% dos casos, a pessoa... Zeus, já vou responder sua pergunta, tá? 90% dos casos, os pacientes têm hipotiroidismo, tá? Hipotiroidismo. 90% dos casos é uma glândula que diminui de tamanho, que atrofia, que tem diminuição da produção hormonal. 90% dos casos. E, em alguns momentos, alguns pacientes desenvolvem hipertiroidismo. E essas duas doenças aqui, gente, são doenças da tireoide, mas são completamente diferentes, tá bom? Então, quando nós falamos de Hashimoto, é uma doença autoimune que vai provocar hipotiroidismo. Quando nós falamos de hipertiroidismo, nós estamos falando de outra possibilidade, outra doença de autoimune, que é chamada doença de Graves, que destrói também a glândula, só que vai gerar aqui uma ação de aceleramento. É diferente. Uma pessoa, todos que têm Hashimoto terão hipotiroidismo ou pode evoluir para hiper? É a pergunta de Zeus. Zeus, a pergunta é muito inteligente, tá? Gostei da sua pergunta. Todos os pacientes com Hashimoto vão desenvolver hipotiroidismo, tá? No entanto, alguns pacientes eles têm características para doença de Hashimoto e doença de Graves ao mesmo tempo. E muitas vezes eles podem, durante a vida, oscilar entre hipo e hipertiroidismo. Então, o paciente tem que ficar sendo monitorado de forma constante, tá? Então, isso daí a gente tem que estar sempre vendo, mas pode acontecer sim.
não é exclusão, tá bom? Você chegou a ter queda de cabelo? Tem como parar 100% a queda? Tenho queda de cabelo, tá? Eu tenho queda de cabelo, mas eu faço suplementação. Quando eu não estou tomando a minha suplementação, minha queda aumenta. Então, quando eu diminuo a minha suplementação, quando eu mantenho a suplementação em dia, a minha queda de cabelo, ela para, tá? Então, eu não tinha essas entradas grandonas aqui, assim, minha queda, minha testinha era aqui, ó. Aí esses 2 dedos aqui foram de queda capilar, tá? Então, isso pode acontecer sim, tá? Tomo por ano de 50 a mais de 5 anos. Vou ter efeitos, pois, conta do remédio por tanto tempo? Não, tá? Nós vamos falar sobre essa questão, tá bom? Fica na live que nós vamos falar sobre essa questão. Mas antes de nós falarmos sobre essa questão, eu quero falar um negócio para vocês. Nos meus stories, aqui do perfil do TikTok, lá nos meus stories, tem uma publicação com um link aonde eu publiquei 3 e-books. Um e-book falando sobre hipotiroidismo, um e-book falando sobre Hashimoto e um e-book com dicas alimentares que vão ajudar a controlar esse processo inflamatório. Além de uma videoaula explicativa para você poder entender o mecanismo hormonal do hipotiroidismo. É só vocês clicarem lá que vocês vão ser redirecionados para terem acesso a esse e-book, tá bom, gente? Então, lá nos meus stories tem um link que vai ajudar vocês a adquirirem esse e-book, tá? No entanto, vamos falar o seguinte. Quando nós falamos em hipotiroidismo, nós entendemos que o nosso metabolismo reduz essa velocidade, tá? Como descubro que tenho Hashimoto ou hipotiroidismo? Fazendo todos os exames, tá, Clay? Os exames de hipotiroidismo são exames específicos, tem que fazer as marcações específicas para isso. Eu tenho hipotiroidismo, posso engravidar sem problema? Pode, tá? Sem problema é uma palavra muito forte, a gente não tem como garantir isso. No entanto, é mais perigoso na gestação o hipertiroidismo do que o hipo, tá? É mais fácil problemas gestacionais com hipertiroidismo, por isso tem que ser sempre bem controlado, tá? Mas não quer dizer que quem tem hipotiroidismo não vai ter problema na gestação. No entanto, não é uma regra. Aí o ideal é manter controle contínuo, tá bom? Então, gente, falando do hipotiroidismo especificadamente, nós temos que entender essa cascata hormonal. Primeira coisa, nós temos que entender que o hipotálamo é uma glândula que fica lá no nosso cérebro que libera um hormônio chamado TRH. Tá? Obrigado pelo Heart Me. Gente, vamos colocar o Heart Me aqui para poder aumentar a entrega da live e não esquece de fazer o tap-tap na telinha também, tá? Que aumenta a entrega da live, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que nós temos que entender que é o TRH. O TRH é um hormônio que estimula a hipófise a liberar um segundo hormônio que é chamado de TSH. Então, quando nós temos um problema na liberação do TRH, o TSH não vai ser estimulado, tá? Não vai ser estimulado. Então, o que acontece? A glândula da hipófise acaba não liberando tanto o TSH da forma que precisa. Esse pode acontecer de desenvolver ali um hipertiroidismo por não liberação de TSH da forma que precisa, ou o cérebro entender que precisa liberar mais TSH e é onde desenvolve o hipotiroidismo. Então vamos diferenciar esses dois agora. O TSH baixo, menor de 0,30, pode dar hipertiroidismo. O TSH acima de 4,5, 5, nós vamos ter hipotiroidismo. Então, mas é só isso? Não. Esse é o primário, porque a tireoide, gente, o problema do hipotireoidismo, ele é dividido entre primário, secundário, terciário. Então não é só ter a doença, você tem que entender a doença. Se ela é... Bom dia, Neuza! Bom dia, meus amores! Às vezes passa muito rápido aqui, eu não consigo ver, tá bom? E às vezes eu tô tão pensando aqui na minha linha de raciocínio que eu acabo lendo a pergunta e deixando passar, tá?
Você aconselha tirar o nódulo da tireoide ou só ir cuidando? Depende do grau, tá? Depende da biópsia. Jaqueline, bom dia. Tudo bem? Então, gente, nós temos que, primeira coisa, entender hipo e hipertireoidismo primário, hipo e hipertireoidismo secundário e hipotireoidismo terciário. Clay, grau 5, um TIRA de 5, tem que fazer biópsia, né? Se na biópsia vier benigno, aí é monitorização, tá? Apenas exame de sangue anti-TPO que indica Hashimoto? Não, tá? Não. O exame é o mais específico, mas não é o único exame que deve ser feito, tá? Tem que se entender toda a lógica. Por isso que eu estou falando para vocês aqui, ó, de cima para baixo. Então, TSH estimulado pelo TRH lá na hipófise. Então, quando o TSH está baixo demais, nós temos hiper. Quando está alto demais, nós temos hipo, tá? Então, é a única coisa? Não. Esse é o primário, tá? Automaticamente, esse TSH, ele vai conversar com outro hormônio, que é o T4, tá? Esse T4 é um hormônio produzido pela glândula da tireoide. E esse hormônio produzido pela glândula da tireoide, que é chamado de T4, é exatamente o purão, o eutirox, o levotiroxin, todas as levotiroxinas que fazem a reposição do T4 para quem tem hipo... Ô mãe, me traz uma água aí, fazendo favor. Para quem tem hipotiroidismo. Então faz a reposição com T4, porque tecnicamente o paciente tem nós temos que aumentar a quantidade do T4 para poder o TSH, que está alto no hipotiroidismo, puxar ele para baixo. E desse jeito a gente traz ele para um nível normal, tá? Quando o problema não é no TSH, o TSH está normal, tá? Produzindo lá na hipófise normal, TSH, vem ali entre 1.2 a 2.5, perfeito, normalzinho. Então, o que acontece? Quando o problema é na tireoide, ou seja, ou não está tendo produção de T4, né? A glândula está diminuída de tamanho, está atrofiada, está com Hashimoto, então ela não produz T4 o suficiente. Aí o T4 vem bem baixinho. Aí o que acontece? Como que nós temos que resolver isso? Primeira coisa, repor o T4. Para que repor o T4? Porque a glândula não está funcionando. No entanto, gente, o que vocês têm que entender que o T4 é um hormônio inativo. O que significa isso? Que ele não tem função metabólica, tá? E o que é esse T4? São 4 moléculas de iodo com tirosina, tá? Por isso o iodo é super importante para a formação do T4. Então não é só ter a glândula, nós temos que ter a matéria-prima para a glândula trabalhar, tá? E quando o TSH está alto, mas o T4 e T3 estão nos índices normais? Nós vamos falar sobre isso. Márcia, fica ligada na live que eu vou responder isso na sequência que nós vamos esmiuçando aqui essa parte metabólica. Então, gente, o iodo aqui é extremamente importante para a produção desse hormônio. Então, se não tem iodo, como que vai juntar, tá? Então, eu preciso do iodo. O iodo, ele vai fornecer 4 moléculas de iodo para a tirosina. Então, nós vamos ter um T4, tá? O que é o T3? 3 moléculas de iodo com tirosina. Então, quando nós temos a tireoide produzindo o T4, porque essa é a função da tireoide, viu, meus amores? Produção de T4. Quando a tireoide não produz T4 o suficiente, nós vamos ter um outro quadro de quê? Hipotiroidismo. Então, o TSH começa a subir, e o T4 tá baixo. Por quê? Porque a tireoide não está produzindo, tá? Então, nós temos um quadro de hipotiroidismo secundário. Porque o problema está na glândula, não na produção do TSH. Então, nós temos TSH alto e T4 baixo, porque a glândula não está produzindo T4 o suficiente.
seja por destruição da glândula, seja por falta de matéria-prima, que no caso é o iodo. O iodo é a única matéria-prima? Não. É iodo mais tirosina. Tirosina é o quê? Uma proteína, um aminoácido. Então eu preciso de matérias-primas para formar tirosina, tá? Então nós precisamos de L-glutamina, L-lisina, várias outras substâncias de aminoácido para formar essa proteína que vai juntar com o iodo para formar o hormônio. Vê que é mais complexo do que só fazer exame TSH e T4? É muito mais complexo, tá? Então, primeiro que o paciente ele tem que entender isso para não ficar só fazendo T4 e TSH. Agora, suponhamos que essa glândula está hiperestimulada, está produzindo demais T4. Por isso que as pessoas falam sobre o excesso do iodo. Por quê? O excesso do iodo vai produzir mais T4, automaticamente vai desenvolver quem? Hipertiroidismo. Por quê? Porque eu tenho um excesso de produção de T4 lá na glândula da tireoide, então ele vai consumir mais TSH. Ele consumindo mais TSH, o que vai acontecer com o TSH? Cai o TSH e por causa disso o paciente desenvolve hipertiroidismo. Então, muito T4 consome o TSH, desenvolve hipertiroidismo. Pouco T4 não usa o TSH, desenvolve hipotiroidismo. Esse é o hiper secundário, tá bom? Nós vamos falar sobre as reposições, meus amores, não vamos nos atropelar. Fiquem na live que você vai entender coisa por coisa. As minhas lives, meus amores, para vocês que nunca assistiram as minhas lives, elas são tipo aula, tá? Então eu não gosto de ficar respondendo, vou ser bem sincero, eu não gosto mesmo de ficar respondendo perguntas lá da frente. Então você tem que estar na live, prestando atenção, entendendo, dando tap-tap, para você poder entender esse mecanismo. Normalmente eu respondo as perguntas das coisas que eu já falei. As coisas que eu vou falar, eu deixo para o momento que eu vou destrinchando o conteúdo, tá bom? Então é como se fosse uma aula. Mas é uma aula numa linguagem em que você, paciente, entenda. Porque eu, como médico, a gente usa uma linguagem diferente, tá bom? Então vamos ficar ligados. Então, vocês estão me entendendo? TSH lá na hipófise, estimulado demais, hipotiroidismo primário. TSH baixo demais porque não está tendo liberação na hipófise, hipertiroidismo. Esse é o primário. Hipo primário. Quando o problema na glândula, que o T4 é produzido demais e baixo o TSH, hipertiroidismo secundário. Agora, quando a glândula não está produzindo T4 e está subindo o TSH, nós temos um hipotiroidismo secundário, tá bom? Bom dia, Genor. Bom dia. E neste caso, o problema está na glândula, tá? Está na glândula. Então, mas qual que é o problema da glândula? Aí que vem, tá? Aí que vem. Nós temos problema de hiperprodução, nós temos problemas de nódulo, tá? Nódulo hiperprodutor. Pode fazer pergunta, tá? Nós temos problema de nódulos hiperprodutores, nós temos problemas autoimune, tá? Nós temos problemas que podem estimular a produção excessiva e nós temos problemas que vão diminuir a produção, tá? Então nós temos que entender isso aqui, esse jogo, tá? Agora, doutor, eu tenho hipotiroidismo, minha glândula não está produzindo, tá? Minha glândula não está produzindo. O que eu tenho que fazer? Eu reponho levotiroxina para fazer o trabalho de quem? Da glândula da tireoide. Estimular essa junção do TSH com o T4. Então, a levotiroxina é o T4. Mas só estimular essa liberação com a medicação é suficiente? Às vezes a glândula, gente, ela está hipofuncionante, que quer dizer, ela não está produzindo por falta de matéria-prima, por falta de substâncias. E venha comigo agora. Você vai fazer um pão, né? Você vai fazer um pão. Para fazer um pão você precisa do trigo, do ovo, do óleo, do sal, do açúcar, do fermento, certo? Senão o pão não sai.
Se você tem uma glândula que não está recebendo as matérias-primas, vai ter hormônio? Não vai. Então, muitas vezes, o paciente está num estado de hipotiroidismo por causa de quê? Falta de matéria-prima. Então, aonde que nós temos que trabalhar? Nessas matérias-primas. E da onde vem a formação do T4? 4 moléculas de iodo com tirosina. Se eu tenho falta de iodo no corpo, obviamente eu não vou ter matéria-prima. Entende? Se eu não tenho aminoácidos suficientes para formar a tirosina, né? Ah, eu sou vegano. Ah, não como carne. Ah, eu não gosto de comer muita proteína. Uma alimentação deficiente é onde eu quero chegar. Se você não come substâncias suficientes para manter com que a glândula tenha matéria-prima suficiente. Oi, Sil, bom dia. Para fazer com que haja produção da tirosina, às vezes nós temos que repor iodo, às vezes nós temos que repor tirosina, propriamente dito, para poder manter a glândula estabilizada. Então, bom dia, Marlene. Então, não é somente repor o T4. Então, nós temos que entender essa função, tá? Então, esse é o hipotiroidismo e hipertiroidismo secundário. Gente, não esquece do Heart Me. Vamos impulsionar a live aí. Me ajudem, meus amores. Me ajudem. Tudo que eu tô falando aqui para vocês hoje tem na videoaula que eu tenho, no e-book que eu tô fornecendo aqui para vocês, tá? Lá no story do meu TikTok tem um link, nenhum dos stories, tem um link onde você clica e compra. E eu explico detalhadamente isso que eu estou falando aqui para vocês. E lá tem e-book falando sobre hipertiroidismo, Hashimoto e guia alimentar. E ainda vou adicionar mais pra frente, um guia dietético com algumas receitas e alimentos próprios para quem tem Hashimoto, tá bom? O que acontece? Quais são os outros alimentos? Quais são as outras substâncias? Zinco. Por que o zinco é importante? Porque o zinco trabalha lá na hipófise, lá no nível do cérebro, estimulando a produção de TSH. Se o zinco está baixo, o TSH baixa. Se o zinco está alto, tem muita estimulação. Então, nós temos que estar controlando ali o zinco. Selênio. Selênio participa da conversão do T4 em T3, que isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho. No entanto, ele também é base de matéria-prima para a produção do T4, tá? Doutor, aonde que acontece essa conversão? Aonde que essa conversão, ela existe? A conversão, gente, ela acontece, não é na glândula da tireoide. Lógico, parte da conversão acontece na glândula, sim. No entanto, a glândula da tireoide é mais produzida... Ô Marlene, live surpresa, você viu só, Marlene? Eu tava com saudade de vocês, resolvi abrir a live. Sabe por quê? Porque eu acho que sexta-feira eu tava muito pra baixo, então eu não fiz uma live legal. Então eu tô fazendo a live hoje pra poder compensar a live de sexta-feira agora, tá bom? Então, gente, o que acontece? Parte da transformação de T4 em T3 acontece na tireoide, sim, mas principalmente 60% no fígado, 20% no intestino, também no músculo, também no cérebro. No entanto, precisa-se de uma enzima, tá? Que se chama que a gente chama de D1, D2 e D3. Gente, o nome é complicado. No entanto, a função da D1, D2 e D3 é tirar um iodo do T4 e transformar ele em T3. Porque você pensa, a glândula da tireoide está lá, produzindo T4. Você está tomando T4, né? Que é a levotiroxina. Mas esse hormônio é inativo, ou seja, ele não tem força metabólica, certo? Então eu preciso de quem? De T3. Então, doutor, por que eu não reponho T3 logo, direto, em vez de repor T4? Porque o T3, gente, ele é muito delicado. Muito delicado. Então, às vezes, o paciente está repondo T3 e entra numa crise de hipertiroidismo, sendo que ele tem hipo.
A mesma coisa quando você toma uma dosagem muito alta de T4. Você tira o paciente de hipotiroidismo e joga o paciente no hipertiroidismo induzido por medicamento. Então, um paciente com hipotiroidismo ou hipertiroidismo tem que tomar muito cuidado com o excesso. E tem que estar sempre fazendo o exame. Não é aquela coisa de vou fazer um exame uma vez por ano, 2 vezes, vou fazer o exame quando me dá na telha. Não. Quem tem hipo e hipertiroidismo, os exames são trimestrais quando está em processo de adaptação e semestral quando está estabilizado. E muitas vezes quando a gente vai mexer com a medicação, o exame tem que ser feito com 20 a 30 dias. 4 semanas a 6 semanas. Por quê? Porque eu tenho que ver como que seu corpo respondeu aquilo. Então não é, vou aumentar a dose lindamente, vou estar lá aumentando a dose lindamente do hormônio e não vou fazer o exame. Aonde está a lógica? Entende? Aonde está a lógica? Não tem lógica, né? Então, é só fazer TSH e T4? Vamos ver se vocês entenderam até aqui. É só fazer TSH e T4? Veja quantas substâncias eu já falei. TSH, T4, iodo, selênio, zinco, que eu falei até agora, tá? E parte do diagnóstico deve ser feito, sim, ainda estou no café da manhã. E parte do diagnóstico deve ser feito com ultrassonografia. Por que a importância da ultrassonografia aqui para o diagnóstico de hipohipertiroidismo e outras doenças da tireoide? Gente, se você não fez a ultrassom, corre fazer, tá? Se você não fez ultrassom, corre fazer. Para todo mundo. Primeiro, que quem tem problemas metabólicos formando hiper e hipertiroidismo não exclui a possibilidade de estar desenvolvendo cisto e nódulos na tireoide. Esse é um ponto. Então, mesmo que você não tenha problemas na tireoide, você tem que fazer o exame, tá bom? De quanto tempo? Cada 2 anos, cada 3 anos, se você não tem problema nenhum. Agora, se você tem problema na tireoide, eu aconselho fazer ultrassonografia anual. Por quê? Porque isso acontece muito, Enísia. Isso pode acontecer. Você ter hiper e virar hipo. Isso pode acontecer. Ou o reverso também, tá? Isso pode acontecer. Porque a ultrassom, gente, controla o crescimento da glândula ou atrofia da glândula. Glândulas muito grandes vão formar o que a gente conhece de bócio, tá? E glândulas pequenas é a atrofia. Então, a ultrassonografia vai me ajudar a descartar atrofia da glândula, vai me ajudar a descartar bócio da glândula, vai me ajudar a descartar tumores, cistos, tá? Então, tem que ser feito. Doutor, mas eu não tenho glândula da tireoide. Beleza, faça uma ultrassom do pescoço para verificar se tá tudo certo uma vez a cada 2 a 3 anos, tá? Mais fácil, tá bom? Doutor, eu não tenho glândula, eu vou repor o T4. Quem vai fazer a função disso? Fígado, intestino, músculo, outros órgãos vão fazer essa transformação, porque a transformação de T4 em T3 é periférico, por causa da desiodrenase, que é uma enzima que tira a molécula de iodo do T4 e transforma ele em T3. Então, quando você tá lá com o seu metabolismo funcionando tranquilamente, ultrassonografia da tireoide, diagnóstico deu alteração textural tiroidiana, difusa, tiroidite. Isso quer dizer que você tem uma inflamação que está mudando a textura da sua tireoide, tá? Isso daí quer dizer que você está com, pode ser, vamos abrir um adendo porque eu não vi os seus exames, que você esteja desenvolvendo ou hipotiroidismo de Hashimoto ou doença de Graves. Eu teria que ver os seus exames, tá bom? Eu não tinha problema nos hormônios da tireoide, porém tive nódulo, fiz tirada de nódulo. Muito bem, Maria, é isso aqui que eu tô falando. Eu, Givagno, tenho vários pacientes que não têm problemas na tireoide e tem nódulos e tá sob acompanhamento, entendeu? Então pode acontecer, por isso a importância de fazer o ultrassom, principalmente se você tem problemas na tireoide, obviamente. Tem um nódulo Thyroides 4 na tireoide.
dependendo do tamanho, já vai para biópsia. Se tiver maior do que 10 milímetros, maior ou igual a 10 milímetros, tem que biopsiar, tá bom? Bom dia, mesmo não tendo tireoide, tem que fazer a ultrassom ou só sentir algo errado? Zeni, se você não tem a tireoide, já foi retirada a tireoide, você faz uma ultrassom a cada 2 anos para verificar se as gânglios linfáticos aqui do pescoço estão normais, tá bom? Eu fiz ultrassom da tireoide, deu um TIRADS 5. Cadê a pergunta? Deixa eu ver se eu acho aqui. Suspeita de carcinoma maligno, fiz a cirurgia da tireoide. Justamente, quando você tem um TIRADS 5, dependendo do tamanho, se ele não é biopsiável ou se está muito grande, a melhor coisa é tirar a glândula, tá? É tirar, tá bom? A melhor coisa é tirar a glândula, tá? Porque tira o risco. Aí você vai fazer reposição para hipotireoidismo induzido cirurgicamente, tá? Bom, vamos voltar pro conteúdo. Tem o T4, tem o T3, minha glândula está produzindo, tá? Mas quem que vai fazer essa transformação? O fígado, o intestino, músculo, cérebro, né? Outros órgãos. O que que acontece, gente? Nós temos uma enzima que retira uma molécula de iodo do T4, né? Então, T4, por que que ele é T4? T de tirosina e 4 de iodo, né? Então, nós temos 4 moléculas de iodo. Então, para eu transformar ele em T3, eu preciso de uma enzima que consuma com um T3, certo? Consuma com uma molécula de iodo para ficar o quê? T3, certo? Então, eu fico com 3 moléculas de iodo com a tirosina. E isso eu vou ter o quê? Um T3. Mas aqui, eu vou fazer um adendo para vocês. Prestem muita atenção nisso aqui. Muita atenção. Quando nós temos essa conversão em T3, se você não tiver todas as substâncias necessárias, o T3, que é o hormônio ativo, pode ser transformado em T3 reverso, que é um T3 que não vale nada. É um T3 que não tem função nenhuma. Mas, num erro de transformação, quando desanda, ele forma um T3 reverso. Então, toda vez que você vai dosar a tireoide, nós temos que verificar o T3 reverso, para saber se não está tendo conversão errada. Ah, doutor, o meu TSH tá normal, meu T4 tá normal, eu tô tomando o T4, tá tudo bonitinho, mas eu tenho sintomas. Você dosou o T3? Dosou o T3 reverso? T3 para ver quanto que tá sendo convertido positivamente. T3 reverso para entender quanto que está sendo perdido na conversão, tá? Então, gente, tem que fazer T3 reverso. Para quê? Para saber se essa conversão está ocorrendo de maneira correta. Vamos utilizar novamente o exemplo do pão. O pão, quando cresce bonitinho, fica tudo bonitinho, quer dizer que tem todas as matérias-primas, tá tudo top, tudo legal. No entanto, isso quer dizer que o pão é o resultado. Então, ele tem um quê? Um T3 bom. E se o pão desanda e ele não cresce? Esse é o T3 reverso. Entende? Então, para quando eu for fazer o exame da tireoide, eu tenho que estar atinando para TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso. Por quê? Porque eu tenho que entender esse mecanismo de transformação. TSH mais T4 se junta e forma a produção de T3, certo? Esses dois se conversam e formam aqui o T3. O T3 é o hormônio ativo, mas lá na transformação periférica pode acontecer de formar o T3 reverso, que é um hormônio T3 ruim, que ele não tem função nenhuma. Tá bom? Então, muitas pessoas que têm hipotireoidismo tá tendo essa conversão irregular e o T3 livre não está em concentração boa. Ah, doutor, meu T4 tá bom, meu TSH tá bom, mas meu T3 está em menor do que 3. Você vai ter sintoma, porque a conversão não está ocorrendo de maneira boa. Tá perdendo para algum lugar. Quem que tá perdendo? O T3 reverso.
tá se transformando em T3 reverso. Entende? E esse T3 reverso aqui, ele é um hormônio inativo, que não tem função nenhuma. Então, é necessário, sim, ter esse entendimento, tá bom? Pegando aqui, ó, hipo e hipertiroidismo. Qual que é as principais diferenças desses dois problemas que acometem a glândula da tireoide? Primeira coisa, paciente com hipotiroidismo tem um coração mais lento, bate mais lentamente. Então, isso é chamado de bradicardia. Ou seja, que o coração dele bate mais lento, menos do que precisava. Então, ele tem um ritmo cardíaco mais lento. Ou seja, que a tireoide interfere no coração. Pacientes com hipertiroidismo pode ter taquicardia, aceleramento do coração. E isso aqui, gente, pode confundir com crise de ansiedade. Tá bom? Muitos pacientes com hipertiroidismo são tratados como pacientes com ansiedade e não têm ansiedade, eles têm hipertiroidismo, então deve ser avaliado. Pacientes têm queda de cabelo intensa. Quem tem hipertiroidismo tem afinamento do cabelo, enquanto que no hipotiroidismo não consegue sustentar o fio. O metabolismo no hipertiroidismo está muito acelerado, que esse fio fica fino, tá bom? Fica bem fininho. Pacientes com hipotiroidismo sente muito frio, enquanto que pacientes com hipertiroidismo sente muito calor. Veja que é tudo o contrário, né? Então, hipotiroidismo nós temos uma lentificação do sistema, enquanto que no hipertiroidismo nós temos uma agilidade aqui do nosso sistema. Tá bom? Então tem esse problema aqui do calor. Quem tem hipertiroidismo tem perda de peso, enquanto que no hipo tem ganho de peso, tá? Ah, é uma regra? Não. Você pode apresentar um ou outro sintoma, ou você pode apresentar todos os sintomas, ou pode apresentar 2, 3, 4 sintomas. Veja que é muitos sintomas. Então, a gente tem que estar atinando para tudo. Então, quando a gente fala de hipotiroidismo e hipertiroidismo, problemas da tireoide, nós não temos que tratar só a tireoide. Nós temos que estar olhando o corpo inteiro do paciente, tá? O corpo inteiro do paciente. Por que nós temos que olhar o corpo inteiro do paciente? Porque ele tem vários sintomas em vários lugares diferentes do corpo, tá bom? Irregularidade menstrual, para quem tem hipotiroidismo, para quem tem hipertiroidismo também. O paciente, tanto com a tireoide lenta demais, quanto a tireoide rápida demais, vai ter problemas na regularidade dos ciclos. Tá? Então, os ciclos começam a alterar. T3, 3,57, T4, 0,60, TSH, 4, tipo 10? O que você acha? Não entendi esse tipo 10, tá? Mas o T4 seu tá baixo, ele tem que ficar entre 1.1 e 1.2. O TSH seu tá alto, ele tem que ficar entre 1.2 a 2.5. E o T3 seu dá para melhorar, subir ele para 4, tá? Então tem que ter esse ajuste medicamentoso aí, fazer o acompanhamento, tá bom? Carla, você tem sintomas de hiper e toma Puran? Bom, eu teria que avaliar, Carla, seus exames, tá? Eu não tenho como te responder a sua pergunta sem ver todo o seu perfil laboratorial, tá bom? Eu tenho que entender melhor o caso, tá bom? Então não é só... a sua pergunta eu não tenho como responder ela, tá bem? Pacientes com hipotiroidismo possuem depressão, enquanto que o paciente com hipertiroidismo pode ter quadros de ansiedade. Enquanto que um fica apático, triste, abatido, o outro fica ligado no 220, tá bom? Doutor, lado direito da tireoide dá volume 3,5. A gente tem que olhar, Bruna, o volume total, tá bom? A não ser que tenha algum nódulo em um dos lados, aí a gente isola, mas o volume total que mais importa para nós, tá bom? Uma coisa que o hipertiroidismo faz, gente, é a protusão do olho. O olho da pessoa começa a saltar para fora. Ele fica como se tivesse levado um susto, uns olhos bugalhados assim, ó. Um olho de susto, quem tem hipertiroidismo, tá? Isso pode acontecer, tá bem?
Prof. Dani, sim, provavelmente ele tá com os hormônios descontrolados, tá? Quem tem hipotiroidismo, aqui ó, dá inchaço, tá? Pode ter inchaço de membros inferiores. Quais são as alterações? Tremor. Quem tem hipertiroidismo, paciente com hipertiroidismo tem muito tremor. E isso confunde muito também com crise de ansiedade, porque o paciente chega tremendo, com taquicardia, sudorese excessiva, e o paciente está numa crise de hipertiroidismo e acha que é ansiedade, tá? Aqui na França é complicado, os médicos não mudam minha medicação de levotiroxina, é complicado, eu diria para você vir no Brasil consultar. Como nossas receitas não funcionam aí, a gente pode até fazer uma teleconsulta, tá, gente? Porque eu trabalho com teleconsulta, lá no meu perfil tem um linkzinho onde você clica, que vai ter acesso a todas as minhas redes sociais e o WhatsApp do consultório para conversar com as minhas secretárias e ali agendar sua consulta por telemedicina, tá bom? A telemedicina, nesse caso, como você mora fora do país, pode ser usada como forma de esclarecimento, tá? E eu ver seus exames, te explicar e tudo mais, mas infelizmente você não vai conseguir mudar, porque a receita não vale em outro país, tá? Minha filha tem 15 anos, tem autismo e está com hormônio tiroide estimulante, que no caso é o TSH, em 8.44, T4 em 1.24, ferritina 14, B12. Nossa, a ferritina está muito baixa, a B12 está muito baixa. Você vê que o T4 dela está em um valor bom e o TSH está no valor alto, quer dizer que não está tendo a comunicação da hipófise com a tireoide. Então a gente teria que estudar aí o porquê que isso está acontecendo, tá bom? Outros sintomas que diferenciam hipo e hipertiroidismo é o sono, tá? Paciente com hipotiroidismo tem distúrbio do sono, ele é mais sonolento, tá? Já quem tem hipertiroidismo tem insônia, tá? O paciente tem dificuldade para dormir. Quem tem hipotiroidismo tem mais sono e quem tem hiper tem mais dificuldade para dormir. Quem tem hipotiroidismo, deixa eu ver aqui, deixa eu pôr o braço aqui para não... Faz pressão baixa. Em quem tem hipertiroidismo, faz pressão alta, tá? Então, vamos entender essas duas diferentes. Então, quando o pessoal fala assim, doutor, eu tenho aquela que engorda, não é suficiente essa informação para eu saber, né, gente? Então, nós temos que entender melhor todos esses sintomas do paciente para poder entender se o paciente tem hipo e hipotiroidismo e, lógico, fazer as análises laboratoriais, tá bom? Aqui, ó, dor de cabeça. Quem tem hipotiroidismo tem muitas dores de cabeça. Já no hipertiroidismo pode aparecer aquele bócio, né? Que é aquele aumento da glândula. A glândula fica inflamada, ela vai crescendo, né? Isso normalmente é característico de pacientes que têm uma doença autoimune que gera hipertiroidismo, chamado de doença de Graves, tá? Então são sintomas específicos da doença de Graves, que é a reação autoimune que gera hipertiroidismo. Doutor, a pessoa pode ter hipo-hiper ao mesmo tempo? Pode. A pessoa pode ter desenvolvimento de Hashimoto e Graves simultaneamente. Não é comum, mas pode acontecer. E a pessoa pode oscilar entre hipo e hipertiroidismo. A pessoa pode ter feito tratamento para hipotiroidismo durante 10 anos, aí do nada começa a desenvolver hipertiroidismo. Isso pode acontecer, tá bom? Isso pode acontecer. É como eu falei para você, gente, esses sintomas você pode ter, como não. Você pode ter todos os sintomas como um sintoma, pode ter sintomas inversos, tá? Por isso, quem tem problemas na tireoide é um mundo, gente. Quem tem problema na tireoide é um mundo, não é só toma Puran e pronto, acabou, tá? Nós temos que entender a produção de hormônios, nós temos que entender a conversão, né? E quem faz a conversão é o fígado, então nós precisamos aqui de um fígado saudável. E isso inclui principalmente o mecanismo férrico, ferro e ferretina,
tá bom? Ferro e ferritina. Gente, eu não tô vendo o coraçãozinho subir aqui na live, viu, gente? Uma live dessa que eu tô fazendo aqui gratuitamente, as pessoas pagam uma consulta para ter essas informações comigo, viu? E eu tô dando essas informações gratuitamente para vocês, tá bom? Então bora coraçãozinho aqui, que eu não tô vendo coração. Agora voltou. Gente, as pessoas para terem essas informações comigo pagam, viu? Então, assim, bora curtir a live, tá bom? Então, quem tem alterações na tireoide tem que ter um fígado saudável. E quando eu falo de fígado saudável, eu estou falando de paciente estar com os marcadores hepáticos normais, o paciente não ter gordura no fígado, o paciente não beber bebida alcoólica. Obrigado, gente, pelos presentes. Obrigado. Tiroidite é a mesma coisa que hipotiroidite? Hipotiroidite? Não. Hipotiroidite é hipotiroidismo. E tireoidite está me falando que é um processo inflamatório da glândula, tá bom? Agora, o que acontece? Ai, perdi o fio da meada aqui agora. O que acontece? Fígado tem que estar extremamente saudável. E sabendo que o mecanismo férrico participa dessa transformação do T4 em T3 na tireoide, então nós temos que ter ferro equilibrado e ferritina equilibrada, tá bom, gente? Então, pacientes com quadro anêmicos, né, ferritina abaixo de 100, ferro abaixo de 70, vai ter problemas com a metabolização dos hormônios e vai produzir sintomas de hipohipertiroidismo sem ter o problema na glândula. Então, muitas vezes o paciente está com uma anemia muito profunda, uma alteração no mecanismo férrico, está com sintomas de hipo ou hipertiroidismo e está sendo medicado como se fosse esse o problema e, na verdade, esse não é o problema. Então, muita atenção nessa parte, tá bem? Outra coisa que nós precisamos muito é intestino saudável, tá? Por que o intestino tem que estar saudável? Porque 20% da transformação de T4 em T3 ocorre no intestino, tá? 20%, tá bem? Então o intestino aqui tem que estar saudável. Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, constipação crônica, tem que ser regulado. Por quê? Porque o intestino converte hormônios T4 em T3. E que tem hipertiroidismo, tem pressão e glicose alta. Pode ter, tá? Quem tem hipertiroidismo, normalmente a pressão já é alta, tá? A glicose aqui, eu vou falar para vocês, que eu vou fazer um adendo na sua pergunta aqui, Natália. Vamos utilizar a pergunta da Natália, que ela falou sobre glicose. Que outra coisa que impede a transformação de T4 em T3 é a resistência insulínica. Alguém já ouviu falar de resistência insulínica? A resistência insulínica periférica dificulta a conversão de T4 em T3. Então, quem tá lá com insulina muito alto, tá tendo uma conversão debilitada ou tem a resistência insulínica já estabelecida, vai ter problemas com a transformação da tireoide e vai ter sintomas de hipohipertiroidismo, porque não vai ter essa conversão. Então, aqui é outra coisa que nós temos que fazer. Verificar se o paciente tem resistência insulínica, verificar se o paciente tem diabetes, né? Por quê? Descobri que tinha Graves e Hashimoto juntos. Jade, você foi sorteada, viu, fia? Você foi sorteada e não foi da melhor forma. Não foi da melhor forma, tá? Mas a resistência insulínica, olha o que eu tô falando para vocês. Fígado saudável, intestino saudável, resistência insulínica deve estar controlada. Tá? Então, pacientes diabéticos ou com resistência insulínica têm chance de desenvolver, sim, problemas com a tireoide, tá? Principalmente se esse problema não for regularizado e deixado de forma crônica, ou seja, prolongado por muitos anos. Vai levar você a ter um problema da tireoide. Vou me usar como exemplo aqui para vocês verem que médico também fica doente, tá, gente? Eu tenho hipotiroidismo de Hashimoto. Meu Deus do céu, Evelyn, TSH em 35, pai da glória. Pai da glória, tá? Pai da glória.
vamos aqui. Eu tenho doença de Hashimoto, tá? Geneticamente, herdei da minha avó. Aqui, assim, a minha avó tinha Hashimoto. As filhas dela nenhum teve. Quem pegou fui eu. Sortudo. Viu aí? Também sou sortudo. Marileide, TSH de 008 já é indício de hipertiroidismo. Tem que verificar, tá bom? Então, eu comecei a desenvolver ali o Hashimoto, né? Meu anti-TPO estava altíssimo, mas eu fiz só anti-TPO? Não, eu fiz todos os meus marcadores. Meu selênio estava baixo, meu zinco estava baixo, meus micronutrientes estavam baixos, minha vitamina D estava baixa e eu tenho síndrome do intestino irritado. Então, 20% da conversão acontece aonde? No intestino. E eu estava com resistência insulínica periférica. Gente, a minha insulina estava muito alta. O normal é 4 a 8 ali, o ideal, né? A minha insulina estava passando de 32, tá? Ou seja, eu estava com resistência insulínica periférica. Se eu me mantivesse nessa mesma linha, aí eu ia desenvolver um problema sério na minha tireoide. Então, o que eu fiz? Comecei a tratar a minha resistência insulínica. Comecei a utilizar a tizerpatida, né? A do Brasil, viu, gente? Não usei do Paraguai. Comecei a usar a tizerpatida. Perdi peso, perdi 12 quilos. 12? Eu tava com 94, caí para 81, 82. Eu tô nesse peso agora, 81, 82. Então, eu emagreci. Melhorei a minha resistência insulínica periférica. Desinflamei o meu fígado, porque quanto mais resistência insulínica você tem, mais gordura hepática você vai fazer, entendeu? Então, quando você pensa nisso, Dilva, eu não posso falar nome comercial na live, mas foi justamente isso, tá, Dilva, que eu usei. Então, eu comecei a emagrecer o fígado, perdi peso, controlei a resistência insulínica, fiz a reposição dos meus minerais, tá? Então, essa parte aqui eu regularizei. Por mais que eu tenha Hashimoto, eu ainda não tinha desenvolvido quem? O hipotiroidismo. Não tinha desenvolvido ainda a doença. Então, agora o meu anti-TPO reduziu. Ele caiu para baixo de 9. Isso quer dizer que eu deixei de ser Hashimoto? Não. Boa tarde, Landa. Não deixei de ser Hashimoto. O que eu tenho é uma doença autoimune em supressão, tá? Em supressão, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela está dormindo. E quanto mais tempo eu manter ela dormindo, melhor. Por quê? Eu não tenho destruição da minha glândula. Entende? Então, esse é o jogo do negócio, tá? Esse é o jogo do negócio. A gente ir consertando o que está estragado para manter o Hashimoto ou a doença de Graves controlada, tá? Então, como eu fiz para desinflamar? Perdendo peso, tá? Então, eu reduzi o glúten da minha alimentação. Eu não tomo lácteo porque eu já tenho intolerância à lactose desde os 15 anos. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Bia. Um beijo para vocês, meninas. Eu já tenho intolerância à lactose desde os meus 15 anos de idade, então é bem complicado, tá? Então eu não tomo nada com lactose, eu evito ao máximo. Lógico, de vez em quando a gente dá aquela deslizada, né? Num pudim, num sorvete, mas não é rotina. Então, quando você começa a entender isso, você começa a desinflamar o seu corpo. Você desinflamando o seu corpo, a sua tireoide também vai responder. Seu anti-TPO também vai responder. Outra coisa que contrabalanceia com o Hashimoto é o cortisol, tá? Gente, quando nós falamos de cortisol, também é um mundo, tá? Porque as pessoas falam assim: ah, doutor, meu cortisol tá irregular. Meu cortisol tá irregular. Eu gosto desse adoçante aqui, gente. Eu só usei. Meu cortisol tá irregular, doutor. Eu tô irritada. Eu tô com raiva do mundo e do universo. O cortisol não faz só isso, tá, gente? O cortisol, ele também interfere diretamente na conversão da tireoide. Então, o cortisol tem que estar, fininho. Tem que estar bem regulado. Então, quando nós vamos verificar o cortisol, nós fazemos
a dosagem dele, tanto do cortisol sérico, que é aquele... Hashimoto é tiroidite? Não, Hashimoto é uma doença autoimune, tiroidite é a inflamação da glândula, tá? O Hashimoto leva a uma tiroidite que vai levar a um hipotiroidismo, então é uma sequência. Então, gente, o cortisol, você vai fazer o cortisol sérico. Boa tarde, Elisângela, tudo bem? Você vai fazer o cortisol sérico, que é aquele cortisol que você vai pegar na veia, tá? E você vai fazer o cortisol salivar. Você vai pegar um algodãozinho e vai chupar esse algodãozinho de manhã, outro algodãozinho de tarde, outro algodãozinho de noite, tá bom? E nesse jeito nós vamos ver o ritmo circadiano. Vocês já ouviram falar sobre ritmo circadiano? O que é o ritmo circadiano? Gente, antes de entrar no ritmo circadiano, eu vou falar para vocês o seguinte. Essa live não vai ficar salva, viu, gente? Porque eu não deixo live salva, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Fica para a próxima live assistir. No entanto, todo o conteúdo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando aqui está no meu e-book com videoaula. Além da videoaula, tem e-books falando sobre hipotiroidismo, outro e-book falando sobre Hashimoto e outro e-book falando sobre a alimentação adequada, tá bom? Então, tudo isso aqui você consegue no meu e-book, tá bom? Todos esses itens. E ainda vou colocar ainda essa semana mais um e-book dentro desse mesmo, que é sobre dieta, né? Que aí eu vou colocar lá algumas dietas, algumas receitas específicas para quem tem Hashimoto assim como eu, tá bom? Então, se você quer adquirir o e-book, no meu story tem uma publicação com um linkzinho. É só você clicar ali e você vai ser redirecionado para a compra do e-book, tá bom? É um valor bem acessível, não tá caro, porque o meu interesse é informação, tá bem? Mas vamos lá. Você tem um cortisol, você vai lá e faz o cortisol salivar, sérico e salivar, para verificar o quê? Ritmo biológico, é o ritmo circadiano. Assim como o planeta tem 4 estações, outono, inverno, primavera, verão, nós também temos as nossas estações diárias, tá? Então, manhã, tarde e noite, tá? O que eu quero que vocês entendam disso daqui? Manhã, você tem que acordar e despertar com energia. Não é só energia física, gente. É energia metabólica, energia mental. Então, o cortisol tem que acordar ali em cima, entre 500 a 700. Isso eu vou ver aonde? No cortisol salivar. Tá bom? Gente, tap na telinha, bora tap na telinha, tá bom? Vamos adiantando aí os tap para entregar, tá bem? Então, o cortisol salivar tem que estar entre 500 e 700. Se está muito baixo de manhã, você vai acordar cansada, o cérebro não vai funcionar, você vai ficar morta em vida, vamos dizer assim, tá? Então, você vai ter dificuldades no manejo da sua manhã. TSH 4.88, eu parei a trimestral em setembro, tá alto, tá? 4.88 tá alto, tá bom? Então, o que acontece? O cortisol da tarde, ele já tem que estar entre 250 a 300, o cortisol da tarde. Por isso, a importância de fazer o cortisol salivar para a gente entender esse ritmo, tá bem? E o cortisol da noite, ele tem que estar entre 100 e 90. Por que tem que estar nessa escadinha? Você acorda bem, com cortisol lá em cima, pronto para a lida do dia, cérebro funcionando, cabeça funcionando, tudo funcionando. Na parte da tarde, esse cortisol cai pela metade, mas você ainda está ativo, você ainda está funcionando, você ainda está produzindo. E à noite ele tem que cair bem para você poder descansar, para você poder dormir. Se o cortisol está muito alto à noite, você vai ter insônia. Se o cortisol está muito baixo à noite, você vai ter um sono que você não descansa, tá? Como medir o cortisol? Primeira coisa, sangue periférico. Tira o sangue lá, vai lá e faz o cortisol sérico. O cortisol, que a gente mede esses ritmos aqui pra gente fazer essa ondinha, você faz o salivar, tá? Que você mede dose ali de manhã, de tarde e de noite, tá bom? Então, gente, o cortisol, ele é para isso. Então, o cortisol alto demais, ansiedade, agitação, irritabilidade, tudo que vocês precisarem assim, de extremo vai estar. Cortisol baixo demais, apatia, sonolência, dificuldade de raciocínio, a mente fica ruim,
tá? E à noite, se o cortisol estiver alto demais, insônia, um sono agitado, muito sonho com sonho de pesadelo, sabe? Um sono agitado. Cortisol baixo demais é aquela pessoa que fecha o olho, abre o olho, já é dia. Sabe aquele sono que você tem, você fechou o olho, ai, vou dormir, tô morto de cansado. Dormiu, acordou, já é de manhã e você fica, meu Deus do céu, não passou nem meia hora. Eu preciso de 10 noites de sono para recuperar. Então, gente, o cortisol, ele contrabalanceia com a transformação dos hormônios da tireoide. Então, uma pessoa que quer ter uma saúde na tireoide, ele tem que ter uma insulina bem controlada, não pode ter resistência insulínica, e um cortisol muito bem controlado, tá bom? Então, senão isso vai contrabalancear com os hormônios da tireoide, vão intensificar os sintomas. Agora, veja comigo, venha comigo aqui, ó. Foca em mim aqui. Foca em mim aqui. Gente, se alguma faculdade me quiser contratar, eu adoro ensinar. Eu amo ensinar. Agora vem comigo aqui. Pensa comigo. Você tá com hipotiroidismo. Seu cortisol tá baixo. Resistência insulínica. Como que você vai estar, mulher? Mulher e homem, né? Todo mundo pega aqui. Vai estar acabada. É o cocô que tá na sola da vaca. Você vai estar péssima. Porque cortisol já tá baixo, que te dá apatia. Resistência insulínica, que também acaba com você. Te dá fraqueza. E um hipotireoidismo associado, porque o metabolismo vai prejudicar. Ai do céu, só pode encomendar o caixão, comprar o túmulo e ir. Só vai. Porque você vai estar imprestável. Entendeu? Vai estar ruim demais. Tá me entendendo? Vocês estão me entendendo a lógica? Porque são problemas de saúde que fazem sintomas e se intensificam. Eles conversam entre eles aqui, ó. Eles são fechados entre eles aqui e acaba com a pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa tá com a tireoide normal e tá com resistência insulínica, cortisol bagunçado. E é lógico que vai continuar com os sintomas do hipotireoidismo, mesmo estando controlado. Entendeu? Agora, o paciente está com hipertiroidismo. Já é agitado por causa do hipertiroidismo. Foca aqui para vocês poderem entender. O paciente já está agitado por causa do hipertiroidismo. Cortisol tá lá em cima, tá super alto, ou seja, você já tá agitada e com resistência periférica à insulina, que também vai gerar alterações de hipertiroidismo. E aí? Você vai estar assim, meu velho, a ponto de bala, querendo só pegar uma metralhadora e acabar com o mundo, entende? Então, assim, entendam que quando nós falamos de tireoide, nós não falamos somente de um problema, é um conjunto de fatores. Não adianta você ir no médico para controlar a tireoide só querer fazer TSH e T4, gente. Não adianta. Não adianta. Você tem que fazer um check-up geral, tá bom? Ai, doutor, é caro. É mais caro você ficar assim, né? O que é caro pra você? A minha pergunta é isso. O que é caro pra você? Denise, TSH em 2.04, 2.07, T4 1.09, T3 87, eu acredito que esse T3 aqui seja o T3 total, né? Não o T3 livre. Vitamina D, 31, B12 em 300, glicemia em 114, glicemia glicosilada média 114. Cara, você tá toda descompensada, né, Denise? O seu TSH e seu T4 tá bom, mas o restante tá ruim, isso vai te gerar sintomas, tá bom? Agora eu pergunto pra vocês, o que é caro? Entende? O que é caro? Bruna, eu já respondi você, meu amor. Eu já respondi você. Lado direito da tireoide, 3,4 centímetros, não me fala muito. A gente tem que avaliar o volume total da glândula, a não ser que um lado tenha algum nódulo, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Aí a gente avalia diferente, tá? Mas o que é caro? Caro pra você não seria você acordar de manhã, tá morto, entregue,
desanimada, cansada, com sinais de depressão. Caro para você não seria você acordar de manhã agitada, brava com o mundo, não conseguir se coordenar com a sua família, com seus amigos, com seu marido, com seus filhos e tal, o tempo inteiro gritando, entende? Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Economizem, separem o valor, façam check-ups anuais, check-ups completos, anuais, para que você consiga ter uma vida boa. Porque qual é o sentido da vida? É trabalhar e ganhar dinheiro? Não. O sentido da vida é trabalhar e ter saúde. Entende? Isso é o sentido da vida. Caro é ficar, justamente, Vânia, é ficar toda descompensada. Vivendo de arrasto como se o mundo não existisse. Isso é caro. Entende? Isso é caro. Mas eu sei que o que eu tô falando agora não se encaixa na realidade de muita gente, porque tem muita gente que ganha um salário mínimo. Como que vai fazer um check-up que custa 9 mil? Entende? Eu sei. Então a dica que eu dou pra vocês é: junte dinheiro o máximo possível. Você não aguenta fazer anual, faça a cada 2 anos um check-up geral, tá bom? Qualquer médico pode pedir check-up? Qualquer médico pode pedir check-up, Vânia. No entanto, vá no médico que tenha entendimento de interpretação laboratorial. Gente, por que eu falo tudo isso para vocês? Porque além de médico, eu sou farmacêutico bioquímico, que é a minha primeira formação. Então, essa parte laboratorial, eu estudei foi 5 anos. Medicamento, eu estudei foi 5 anos. Só para isso. A parte laboratorial e a parte laboratorial e a parte farmacológica para medicina é 1 semestre, gente. Às vezes 2, dependendo da faculdade. Então não é suficiente para poder entender toda essa parte bioquímica, entende? Então o que eu estou falando para vocês aqui é com base não só no meu conhecimento médico, mas também no meu conhecimento farmacológico e bioquímico, do qual também sou formado, tá bom? Então, só de bioquímica aí foram 5 anos de estudo, tá? Gente, falando outra coisinha pra vocês, aqui no TikTok, eu tenho um grupo, tá? Que você entra lá no meu perfil, tem um grupo que você entra, que lá a gente pode conversar muito. Porque quando me mandam perguntas individualizadas, às vezes eu não consigo responder. Gente, eu tento responder todo mundo que me manda pergunta, tá? Mas às vezes eu não consigo responder. Então lá no grupo eu tenho uma maior intimidade aqui com vocês, tá? Então às vezes eu posso tirar uma dúvida ou outra de vocês. Lembrando que eu não dou diagnóstico, não faço avaliação laboratorial, não passo medicamento via internet assim, tá? Por quê? Porque vai contra o Conselho de Ética de Medicina, tá bom? Então eu não passo, não adianta pedir que eu não passo, tá bom? Então eu já falo vocês, podem entrar lá no grupo, a gente conversa, eu dou dica, aconselho, mas não passo medicamento, não faço tratamento, porque vai contra o Conselho de Ética, tá bom? Não esqueça do e-book lá no meu story. É só clicar no linkzinho que você vai ser redirecionado para o e-book com videoaula sobre hipotiroidismo, com tudo que nós estamos conversando aqui, vai estar lá no e-book. Essa videoaula não fica salva, tá, gente? Eu não deixo salva. Essa que nós estamos fazendo aqui, essa live, não fica salva, tá? T4 e T3 estão normais, mas o TSH deu elevado. Tem que ver se essa comunicação entre TSH e T4 estão acontecendo. Agora, o que é normal? Existe o que é normal e existe o que é ideal, viu, gente? Tá? Um TSH normal, tá? Um TSH normal, entenda aqui comigo. Se você olha lá no valor de referência, cada laboratório vai ter uma base ali de valor de referência, vai variar um pouquinho. Mas, em média, vai ser 0,30 de TSH a 5 de TSH, em média, tá? Esses valores são os valores de referência. No entanto, boa tarde, descobri 2 nó na tireoide, mas não quero fazer PAF. Você acha que é seguro? Depende da classificação do seu nódulo, tá, Zaya? E faça PAF, tá? Faça PAF. Não tem esse negócio de eu não quero fazer a PAF. Faça PAF, tá bom? Eu tô falando pra você, faça PAF. Depois você pode se arrepender, tá bem? Então, gente, TSH de 0,30 a 5 é um TSH tolerado. Mas qual que é o ideal para você dizer que o TSH está top?
1.2 a 2.5. Se o TSH está dentro dessa faixa, é um TSH ideal, metabolicamente falando, tá? Ah, doutor, e o T4? O T4, se você olha lá no valor de referência, vai estar 0,60 a 1.4, tá? Mas qual que é o ideal? 1.1, 1.2, tá? 1.1, 1.2 de T4. Esse é o ideal, tá? Quando vocês estão dentro dessas margens mais extremas, tanto para baixo quanto para cima, você pode ter sintomas de hipo e hipertiroidismo, tá? Mesmo não tendo. Por quê? Porque os hormônios estão se mantendo muito na margem, tá? Nas margens superiores e inferiores. O hipotiroidismo bem controlado pode ter gravidez normal? User Mari, sim, pode ter uma gravidez normal, sem nenhum problema, tá bom? Mas tem que estar controlado e tem que estar sendo acompanhado. Bernadette, uma boa noite, ou bom dia para você, tá bom? Então, gente, T3, quanto que tem que estar o meu T3? T3 ideal, 4. Tolerado, 3.8. Menor do que isso, você vai ter sintomas de hipotiroidismo, tá? Gente, eu vejo muito T3 de muito paciente em 2.5 com TSH e T4 normal. Cara, o T3 da pessoa baixíssimo, a pessoa com muito sintoma, com queda de cabelo, com tudo que tem, entende? Então o T3 tem que estar bom, que é 4, tá bem? Quanto que tem que estar o meu T3 reverso, para poder dizer que não está perdendo conversão ali, do T4 para o T3? Tem que estar em menor de 15, e o tolerado é 80. 80 tá tendo muita perda, gente. 40 tá tendo muita perda, 30 tá tendo perda. Tem que ser abaixo de 15, o T3 reverso, tá bom? Beijo, obrigado por vocês estarem prestando atenção, tá bem? Ferritina, quanto que tem que estar na ferritina para estar tendo ajuda ali na tireoide? Ferritina entre 100 e 150, tá? Quanto que tem que estar o ferro? 100 e 150. Quanto que tem que estar a saturação de transferrina? Tem que estar entre 30 a 45. Quanto que tem que estar a vitamina D? Que eu não falei da vitamina D aqui para vocês, mas a vitamina D, gente, é o hormônio que protege a glândula da tireoide contra processos inflamatórios. A vitamina D, além de participar da conversão, ela protege a glândula contra doenças autoimunes, Hashimoto e Graves. Para quem tem Graves ou Hashimoto, a vitamina D tem que ser entre 60 e 80, tá? Não pode ser menos que isso. Sintomas de hipotiroidismo, meu amor, tá tudo aqui na tela, ó. Sintomas de hipotiroidismo, tá? Vitamina D não pode baixar de 60 a 80, tá bom? Porque ela protege. Assim como protege pacientes com dermatites atópicas, com psoríase, melhora a qualidade da pele, melhora a queda de cabelo. Outras doenças autoimunes, a vitamina D tem que estar alta, porque ela protege contra doenças imunológicas. Entende? Então, é um hormônio, na verdade, que vitamina D é um hormônio, que tem que estar sempre bem controlado. Ah, doutor, então eu vou repor loucamente a vitamina D. Não é assim que funciona. A vitamina D, ela é equilibrada com a vitamina K para não ter excesso de calcificação. Calcificação aonde, gente? Na válvula cardíaca, fazer placas de cálcio na corrente sanguínea, entendeu? Então, Rosana, esses valores tem no e-book? Sim, tem no e-book. Tá bom, Rosana? Tudo que eu tô falando aqui para vocês tem no e-book, tá bom? Então, o que acontece, gente? A vitamina D tem que ser muito bem equilibrada, não pode ter exageros também. E ela tem que ser monitorada, porque a vitamina D participa do processo de calcificação dos ossos, né? Então, ela também trabalha nessa questão da ionização do cálcio. Então, quando eu tenho um cálcio excessivo ionizado por causa do excesso de vitamina D, eu posso ter calcificações aonde não deveria. Então, quem vai me ajudar a controlar isso é a vitamina K2, que tem que ser feita junto com a vitamina D, tá? Então, veja o que eu tô falando para vocês. Como é um mundo, né? Não é só fazer TSH e T4. Veja que é um mundo. Nós já falamos do intestino,
nós já falamos de fígado, já falamos de vitaminas, entende? Obrigado, Gabriel, obrigado. Veja que é um mundo, tá? Não é só fazer dois examezinhos e, essa tireoide tá na mão. Não é bem assim. Nós já falamos de resistência insulínica, já falamos do cortisol, já falamos do ferro, da ferritina, das vitaminas, do hormônio da vitamina D, já falamos sobre a regularização e equilíbrio disso aí, já falamos sobre a saúde do fígado, já falamos sobre a saúde do intestino. Entende? Então, gente, não é só isso, tá? Não é só isso. Lembrando que tireoide tem tireoide primária, secundária e terciária. E cada estágio dessa é um mundo que se tem que ajustar. Se seu hipohipertireoidismo for primário, é um jeito de ajustar. Se seu hipohipertireoidismo for secundário, é outro jeito de ajustar. Se seu hipo ou hiper for terciário, é outro jeito de ajustar. Doutor, eu tenho hipotireoidismo e tenho muita constipação. Sim. O hipotireoidismo reduz a motilidade, aquele movimento que é chamado de movimento peristáltico do intestino, fazendo com que o paciente tenha mais constipação. O hipertireoidismo, por sua vez, acelera, tá bom? Acelera. Então, o paciente vai ter o quê? Diarreias, intestino rápido demais, vai 3, 4 vezes no banheiro durante o dia. Meu sonho. 3, 4 vezes no banheiro. Então, gente, tem essas nuances. Isso quer dizer que todo o que tem hipotireoidismo vai ter intestino constipado? Não. Tá? Todo mundo que tem hipertireoidismo vai ter diarreia? Não. Você pode apresentar um ou outro problema, tá bem? Isso não é uma sentença definitiva para todos os sintomas, tá bom? Por isso é importante nós fazermos um estudo do paciente, tá bom? Para quem quer marcar consulta online, tá? Porque eu atendo online também, viu, gente? Eu faço telemedicina. A gente conversa na consulta, eu te passo os exames que você tem que fazer, você me manda previamente, eu estudo os seus exames, depois a gente faz uma videoaula de retorno, tá bom? No meu perfil tem um link aonde você clica e lá nesse link você vai ser redirecionado para uma página onde tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu WhatsApp, que é o WhatsApp do consultório. Aí você pode conversar com a minha secretária, tirar suas dúvidas de valores e tudo mais. Quanto à questão do e-book, no meu story tem uma publicação com um link aonde você clica que você vai ser redirecionado para a compra do e-book, tá bom? Gente, eu sou do Paraná, moro em São Mateus do Sul, tá? Moro em São Mateus do Sul e atendo aqui em São Mateus do Sul e também online, tá bom? O que é antitireoglobulina? Boa pergunta, Eriquinha. Boa pergunta. Antitireoglobulina. Por que é importante a gente dosar esse hormônio, essa substância também quando nós estamos estudando a tireoide? A antitireoglobulina é um marcador que vai me dizer o grau de inflamação, tá? Ele determina o quanto aquela glândula está inflamada, o quanto aquela glândula está funcionante. Quanto mais alto ele tiver, mais inflamação você vai ter da tireoide. Entende? Então aí, lembra quando você faz a ultrassom e vem escrito lá, tireoidite? Essa tireoidite, quem vai subir vai ser a tireoglobulina e a antitireoglobulina. Tá bom? Estão me entendendo? É verdade que semente faz mal para a tireoide, tipo chia? Gente, existem alguns alimentos que no processo de digestão libera substâncias que sim aumentam a inflamação da tireoide, tá? No entanto, as sementes devem ser consumidas porque tem selênio. E selênio é muito bom para a tireoide, tá bem? Agora, temos que tomar muito cuidado. Castanha do Pará é maravilhosa, inclusive eu como, tá? Pelo menos 2 por dia. Então, gente, muito cuidado com os crucíferos, enlatados, embutidos, glúten, leite, álcool, que são alimentos que vão gerar inflamação, não só na tireoide, mas também corporal, tá bom? Boa tarde, doutor.
Na ultrassom fiz e acusou nódulo. É preciso tomar algum remédio? Se você não tiver processo inflamatório, se sua glândula estiver saudável, produção hormonal, não precisa. A gente não trata nódulo, a gente observa o nódulo. Ah, doutor, eu ouvi dizer que o iodo diminui a formação nodular. Isso não é mentira, tá? O iodo ajuda ali na proteção contra cistos e nódulos. No entanto, gente, o iodo tem que ser muito bem ajustado, tá? Porque excesso de iodo pode desenvolver hipertiroidismo, tá bom? Então, não façam nada por conta. Nada por conta, pelo amor de Dadá, tá bom? Nada por conta, tá bom? Nada por conta. Boa tarde, TSH controlado, mas ainda tenho sintomas. É o que eu acabei de falar, Elaine. Você perdeu a live, né, dona Elaine? Você não entrou antes, né? Você perdeu muita coisa boa que eu expliquei sobre isso. Que TSH e T4 controlados não significa que a tireoide está realmente saudável e que seu metabolismo está controlado. Então, nós temos que ver fígado, intestino, ferro, ferritina, iodo, nós temos que ver tireoide, nós temos que ver cortisol, nós temos que ver resistência insulínica, tá? São muitas coisas que nós temos que avaliar, tá bom? Então, agora o de aumento do remédio. Não entendi. Estou chegando agora. Tenho hipo. Brócolis deve ser evitado? Sim, brócolis é um crucífero que piora a glândula da tireoide, porque ele tem um componente que briga com o iodo, tá? Ele briga com iodo, tá bom? TSH 5.2, tá alto, mas não dá para avaliar só por isso. Fiz tireoidectomia total com esvaziamento cervical há 2 anos. O que não posso de jeito nenhum. Cheguei agora. Tatiane, você tirou a glândula da tireoide, então quem substitui, não é que substitui, né? Você vai fazer reposição com T4, mas quem vai fazer a biotransformação é o fígado e intestino. Então você tem que estar controlado. O fígado e o intestino tem que ser muito saudável, tá bom? A Ana Angélica está perguntando: posso fazer uso de iodo para pele, para melhorar minha queda de cabelo? Ana, eu vou te responder de 2 formas, tá? Poder pode, mas é necessário, tá? Isso como você vai saber? Fazendo iodo sérico e iodo urinário em 24 horas, tá bom? Por quê? As pessoas acham que todo momento a pessoa tá precisando repor iodo. Gente, tem que ver como que tá esse iodo, igual eu falei. O iodo é muito sutil. Você pode desenvolver outros problemas fazendo reposição do iodo. Então, é necessário fazer controle. Quer fazer reposição? Tem que controlar. Entendeu? Não é assim haver navios, tá? A tireoide dói? Não. Mas ela pode trazer sintomas de obstrução. Como que seria isso? Quando um paciente está aumentando a glândula... Oi, Cláudia. Quando o paciente está aumentando a glândula da tireoide por processo inflamatório, conhecido normalmente como bócio, tá? A glândula ela pode crescer para os lados, para frente, para trás. Se ela cresce para frente, você não vai ter muitos sintomas obstrutivos. Você vai ter mais sintomas estéticos, né? Porque fica lá com um bócio desse tamanho. Agora, quando ela cresce para trás, ela pode obstruir tanto a traqueia quanto o esôfago. Então, vai gerar um fator de compressão. Vai alterar a sua fala, vai dificultar a sua respiração. Você vai ter mais engasgos, dificuldade de deglutição, porque a glândula está indo para trás, certo? Então, ela vai fazer uma obstrução mecânica, tá bem? Estamos entendido? Vocês me entenderam? Então, tecnicamente, a glândula não dói, tá? Já comeu seu picolé? Dadá, hoje eu não comi meu picolé, Dadá. Eu tô na casa da minha mãe, ainda tô tomando um golinho de café. Então, gente, todo mundo entendeu aqui? Todo mundo tá entendendo? Escrevam sim, se vocês estão entendendo toda essa live. Eu sei que muita gente chegou agora, eu sei que muita gente não chegou no início da live, então perdeu muita coisa boa, muita coisa para entender como funciona o hipotireoidismo.
Olha, vocês perderam coisa, viu, gente? Só que eu não posso repetir tudo de novo, porque nós já estamos a 1h30 de live. Imagina eu repetir mais 1h30 de live. Então, o que eu vou falar pra vocês vai ser o seguinte. Lá no meu story tem um link para um e-book para você comprar, que tudo que eu falei aqui na live vai estar lá e com videoaula, tá? Então eu vou estar lá explicando para vocês como funciona detalhe por detalhe, porque essa live de hoje não fica salva, tá bom? Então, só chegar lá, comprar o e-book, tem e-book só sobre hipotireoidismo, sobre Hashimoto, guia alimentar e uma videoaula, tá bom? E ainda vou colocar, ainda essa semana, algumas receitas específicas para quem tem Hashimoto. Tem quem tem doença autoimune, vou colocar algumas receitas lá específicas para poder ajudarem vocês na dieta de vocês. Doutor, comprei meu e-book hoje, vou receber essa dieta? Sim, toda vez que você acessar vai estar lá uma atualização, tá bom? Gardênia, você faz acompanhamento? Sim, Gardênia. Eu faço telemedicina, tá? Eu faço telemedicina, atendo presencial e atendo online, tá bom? Então, o que acontece? Se você quer fazer um acompanhamento comigo, ali no meu TikTok, no meu perfil do TikTok, tem um linkzinho onde você clica que você vai ser redirecionada para todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp. E ali você conversa com as minhas secretárias, tá bom? Acabei de fazer ultrassom, deu nódulo regular, isoecóico no terço inferior. User, a gente teria que saber o tamanho e a classificação, tá bom? Síndrome do corpo está ligado a algumas deficiências hormonais da vitamina. Sinto muitas dores. Síndrome do carpo. Ah, tá. Síndrome do carpo. Leidiane, síndrome do carpo é um processo inflamatório do nervo aqui, tá? Por excesso de movimento. Os ossinhos aqui podem, às vezes, eles irem pressionando o nervo que passa aqui. Ou o nervo começa a crescer por excesso do movimento. E como o espaço é para um nervo desse tamanho e o seu nervo cresceu, você vai sentir dor. Dor, parestesia e tracionamento dos dedos. Aí, às vezes, é necessário fazer cirurgia, tá bom? Ana Angélica, respondendo a sua pergunta, pode, meu amor, mas tem que ver se você tem indicação, tá bom? Meus amores, é muito bom falar com vocês, tá? Mas já são 1h e eu tenho que almoçar, tá bom? Então, pra quem perdeu a live, tem outra coisinha que eu queria falar pra vocês, que aqui no meu TikTok eu tenho um grupo que você pode entrar lá, é um grupo aberto para conversas, né? E eu sempre tô lá nesse grupo, respondendo perguntas, mandando coisas novas, entendeu? E como é grupo, você pode mandar mensagem, eu mando mensagem também. Tudo ali no grupo, tá bom? Então, podem entrar lá no grupo, a gente conversa, tiro dúvidas, tá? E aí a gente vai desenvolvendo, tá bom? Meus amores, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês nessa live de hoje. Foi muito gostoso. Muito obrigado por todos os presentes. Muito obrigado por estarem perguntando, por estarem participando, tá bom? Como que entra lá? No meu perfil vai estar escrito grupo. Se você clicar e entrar, tá bom? Vai só clicar e entrar. Tá bom? Não deixam. Tem vários vídeos também no meu perfil falando sobre tireoide, tá bom? Vários vídeos. Não deixam de assistir, curtir, compartilhar, tá bom? E o link, no link da bio. Isso, no link da bio, tá? Não deixe de entrar. Marlene tá lá já, a Cel também já tá lá, né? Eu vejo vocês lá, gente. Eu vejo vocês, tá bom? Então, a minha irmã, gente, a JCL, eu vou até colocar aqui fixado, eu fixei o comentário da minha irmã, tá vendo? Ela é minha irmã, ela é médica também, só que ela é mais voltada para a área da pediatria e está se especializando com pacientes de TEA, TDAH, né, autismo em seus níveis, tá bom? Seguem ela lá também, tá bem? Geisele Machado. Eu fixei o comentário dela aí, tá? Ela é muito inteligente, não é porque é minha irmã, não. Não é porque é minha irmã, não, mas é coisa de genética familiar. Pode seguir lá a minha irmã, tá?
aí no TikTok, também tem o Instagram dela, também, que é Geisele Machado também, tá bom? Podem seguir ela, dar essa força, tá? E que ela trabalha com pacientes com TEA, faz telemedicina também, tá bom? Para vocês que têm pacientes aí que têm filhos com TEA, TDAH, ela faz acompanhamento via internet, no caso, teleconsulta, assim como eu, né? Então, podem fazer lá que... Gente, Vilma Laurentino, será minha parente? Vilma Laurentino, acabou seguindo o criador de live. Vilma, meu pai, o sobrenome dele é Laurentino. Será que nós somos parente? Será? Porque muito difícil alguém com esse sobrenome, né? Ai, eu não quis esse sobrenome, não. Gente, mas não deixem de seguir a minha irmã, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá bem? Muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado por seguirem, por darem aqui os likes, tá bom? Não deixem de curtir. Não deixe de curtir, tá bom? É por toda parte a minha mãe. Entendi. Então, não deixa de curtir os vídeos. Tem vários vídeos sobre hipotireoidismo no meu perfil. Comentem lá, deixem suas dúvidas. Distribua o vídeo, compartilha, me dê essa força, tá bom? Tem tanto conteúdo ruim que muita gente compartilha e conteúdo bom tem que valorizar, tá bom? A minha irmã, o nome dela é Geisele Machado, tá? Geisele Machado. Cadê essa danada? Ela poderia comentar aqui de novo, pra eu fixar de novo o comentário dela. Geisele Machado, tá bom, gente? Vocês seguem ela lá. Aqui, ó, ela acabou de falar. Oi! Deixa eu fixar de novo ela aqui, ó. Geisele Machado, tá bom? Ela é pós-graduada em pediatria e tá terminando agora a graduação dela em pacientes com TEA, tá bom? Então, gente, é só seguir a minha irmã e fazer teleconsulta com ela também. A bicha é inteligente, tá? Não sei porquê, né? Eu sou mais velho, puxou pra mim. Eu sou mais velho, provavelmente deve ter puxado pra mim. Ela morre de raiva. Ela morre de raiva. Não, a bicha é inteligente, viu? Foi esforçada, estudou muito mais que eu. E às vezes eu não tava estudando e ela tava lá concentrada estudando, né? Então aqui, gente, a genética é boa, viu? A genética é boa. Eu vou falar que eu puxei do meu pai. A minha mãe fica peidada. A gente é inteligente assim porque a gente puxou do meu pai. Meu pai é muito inteligente. Meu pai aqui. Pra quem que a gente puxou nossa inteligência? Pro meu pai. Meu pai é muito inteligente. Muito inteligente. O bicho é esperto. Minha mãe fica peidada. Não é, mãe? Tô ouvindo. Tô só ouvindo. A minha mãe é bonita. A beleza eu herdei da minha mãe. Ai, Deus do céu. Vamos rir, cheguei a suar agora. Ai, Deus. Gente, minha mãe tá terminando o almoço, eu vou sair aqui agora pra gente aumentar. A Geisele falou alguma coisa de matemática. Assim, meu pai é muito inteligente pra matemática, muito inteligente. Eu pra matemática, gente, eu sou uma negação, viu? Meu cérebro não funciona muito bem pra matemática. Meu cérebro funciona pra isso aqui, ó. Medicina, coisa lógica, sabe assim? Apesar de que matemática também é lógica, né? Mas eu gosto de... Matemática não é meu forte. Vocês são daquele tipo que calculando na calculadora faz errado? Gente, eu faço cálculo na calculadora, eu calculo 3, 4, 5 vezes e saem números diferentes. Ou seja, eu erro com calculadora. Sou uma negação na matemática, mas faz parte. A gente não pode ser bom em tudo, né? A gente não consegue ser bom em tudo, né? Não me fala de raiz quadrada não, minha filha. Não me fala de raiz quadrada não, porque o bicho pega pro meu lado. Gente do céu, olha, difícil. Suelen, boa tarde.
Eu erro calculando na calculadora. Você atende em consultório? Eu atendo em consultório e telemedicina, tá bom, gente? A telemedicina, você pode clicar ali no meu perfil, tem um linkzinho que vai ter todas as minhas redes sociais e inclui o WhatsApp, que aí eu vou direcionar para minha secretária, que aí você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o atendimento, o valor, então vai dar boa, tá? Faço reposições, tá bom? Faço reposições sim, tá bem? E não deixam de seguir a minha irmã, tá bom? Tô de olho aqui, ó. Eu vejo fazer igual os do filme Avatar. Eu vejo você. Ó, tô de zóio em vocês, tá bom? Gente, um grande beijo no coração. Eu tô saindo agora. Você é muito simpático. Obrigado, Angélica. Minha irmã também, tá? Ela é do mesmo jeito, tá? Então, assim, ó, muito obrigado por terem acompanhado a nossa live de hoje. Para vocês que não conseguiram chegar no início da live, que agora já estamos no finalzinho, no meu perfil, ali no meu story, tem tem um linkzinho que vai dar acesso para vocês ao meu... Espera só um pouquinho. Deixa eu aqui responder. Deixa só um pouquinhozinho. Antes de eu sair da live. Vou mandar um convite aí pra minha irmã aparecer pra vocês conhecerem ela. Ela vai entrar na live. Antes de eu sair da live, quero que vocês conheçam a minha irmã. Aceita aí, Bruaca. Mandei um convite pra minha irmã pra ela aceitar, pra ela entrar na live. Cadê ela? Entrou! Se apresente! Eu não consigo colocar a câmera. Gente, boa tarde. Eu sou a irmã do Dr. Givagno, mas eu não consigo colocar a câmera. Você não consegue colocar a câmera? Não. Não seja por isso. Espera só um pouquinho que eu vou botar uma foto sua. Eu vou botar Ainda uma bem foto que não conseguiu sua. colocar a câmera, porque eu tô aqui limpando casa. Tá limpando casa? Sim, também sou dona de casa, né? Deus tá vendo. Gente, vou pôr uma fotinha aqui da minha irmã de fundo pra vocês verem quem que é a dita cuja. Deixa eu pegar uma fotinha dela aqui. Ó, vou pôr uma fotinha dela, eu, minha avó, que faleceu, e ela. Gente, essa aqui é minha irmã, ó. Estão vendo? Ó, essa aqui é minha irmã. É gata, né? Pode falar a verdade. Ó. É minha cara. É minha cara. Minha É que eu não vi cara. os sobrinhos, né, Gi? É que não viu os sobrinhos. Os sobrinhos são mais lindos ainda. Ó, mas... Então, gente, eu sou... Você quer aparecer? Aparece aqui. Esqueci. O grupo, ele não tem link, meus amores. É só vocês entrarem no meu perfil, aí vai ter um grupo lá, vai estar escrito assim, ó, grupo, tá? Aí você clica ali e você entra, tá? Boa viagem. Você viu, Adora? Minha mãe entrou, achou que não ia aparecer, apareceu no fundo, ela ficou assim, ó. Eu assusto. Gente, ó, essa aqui é minha irmã, tá? Então, não deixem de seguir ela, tá bem? Né, Geice? É isso aí, eu sou muito tímida, não sou igual ao meu irmão não, né, viu? Eu sou bem tímida. Mas eu sou pós-graduada em pediatria, faço atendimento mais voltado para a área de pediatria, pós-graduada, terminando, né, em transtorno espectro autista, transtorno de hiperatividade, também estou indo para a parte de superdotação, né, e crianças com altas habilidades, que muitas vezes se confundem muito, né, uma criança autista com criança que tem superdotação e altas habilidades. Então, são coisas, assim, bem distintas e estou indo para essa área aí para ajudar os nossos pequenos a ter uma vida bem melhor, uma vida sendo acompanhada por multiprofissionais, né, e lembrar que muitas vezes não é só medicação, né. É isso aí. E, Geice, quais são os principais sintomas, assim, que uma pessoa com autismo pode ser observado pelos pais? Porque muitas vezes os pais, eles têm negacionismo, né? Não querem acreditar que o filho pode ter autismo, né?
Quais que são assim os sintomas assim que os pais primeiramente podem observar nos pacientes? Então, na realidade, a gente consegue observar desde lá do início, né, dos primeiros meses de vida ali. Por quê? Porque na consulta de puericultura, a gente tem as O que é classificações. puericultura, Geice? A puericultura são segmentos dos pequenos, né, das nossas crianças mensais, né? Ali a gente avalia o desenvolvimento neurológico, ali a gente avalia a parte do desenvolvimento motor, né? Parte neurológica são o que as crianças desenvolvem, né? E a parte motora seria do como que a criança pega, como que a criança está sentando, os manuseios das mãos, do corpinho, né? O desenvolvimento mais voltado para essa parte. E geralmente nós temos, cada mês a criança tem que estar fazendo alguma coisa, a criança tem que estar desenvolvendo alguma coisa. E quando a criança entra em um atraso, né, a gente já tem que observar esse atraso. O porquê que tá havendo esse atraso? É porque tá com pouca estímulo, ou é porque a criança realmente não está conseguindo desenvolver aquilo ali, né? Tipo um olhar fixo, geralmente a criança quando está no aleitamento materno, a criança tende a olhar para a mãe, né? A focar os olhinhos da mãe, e a criança que já tem os primeiros sinais não foca os olhares, não foca o olhar na mãe, né? Ali no momento da amamentação. Então isso é um dos principais sintomas, não focar o olhar. Quando você chama a criança, isso ali já por volta de 6 meses, ela não responde, né? Ela não olha quando a gente chama, ela não tem o sorriso social, muitas vezes quando a gente brinca com ela ali. Então são sinais que a gente vai percebendo gradativamente, mês a mês. Mas consegue-se fechar um diagnóstico a partir de 2 anos, né? Antes disso, é observar essa criança e estimular ainda mais. A seguidora ali tá ponto off. Ela tá falando assim, se não tem curiosidade de olhar no ambiente, pode ser considerado? Não vou dizer que seria já taxado como uma criança autista, mas seria um ponto positivo para um pré-diagnóstico. No caso, é uma das observações que é feita para poder avaliar. Mas isso sozinho não quer dizer que vai ter diagnóstico. Exato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco mais simples, né? Uma criança que ela não tem fala, não tá falando. Com 1 ano e meio ela não fala assim pelo menos 50 palavrinhas, 20 palavrinhas, certo? Significa que ela tem um transtorno do espectro autista? Nem sempre. Isso daí muitas vezes é só um atraso da fala, né? Então, assim, às vezes, a criança não tá falando, ou começou a pisar na pontinha dos pés, já é taxado como uma criança que tenha o espectro autista, mas não é assim, não é bem assim. Às vezes, mais é questão de estímulo, estimular a criança na fala, falar para a criança, vamos pisar com o pezinho, estimular a questão do pé, porque às vezes ela pisa na pontinha dos pés por curiosidade, e não por estereotipo, né? A Taof tá falando assim, por isso que é bom passar por equipe multidisciplinar. Geice, quais são a equipe multidisciplinar? Seria neuropsicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, bastante. Fisioterapia, são vários, viu? São vários. São e vários, acompanhamento né? com o pediatra. Uhum. Vocês viram como é que a minha irmã é inteligente? Meu orgulho. Tá vendo só? A voz dela é bonita, né? Estão falando que a sua voz é bonita. Obrigada. Agora, uma coisa que as pessoas confundem muito é porque, assim, uma criança do transtorno espectro autista, a maioria, você vê, assim, exatamente, terapeuta ocupacional, muito bem. A criança que tem transtorno espectro autista e a criança que são crianças superdotada, né, ou altas habilidades, elas se parecem muito pelo fato de que ela é muito inteligente. Né? E às vezes a criança com espectro autista, eles são muito inteligentes, eles têm meu Deus, uma cabecinha ali incrível, né? A inteligência deles são espetacular e às vezes acaba confundindo aí o TEA, né, com altas habilidades e superdotação. A Esmeralda tá dizendo assim, primeiro que a Esmeralda elogiou sua voz e agora ela tá falando assim, a minha bebê não gosta de contato com outras pessoas. Isso pode ser considerado autismo? Só isso não.
Só isso não. Já pensou assim, será que essa criança ela não está ficando só no ambiente da família? Será que não está sendo exposta a outras pessoas? Então, não dá para a gente avaliar somente isso como um transtorno do espectro autista, mas tem que avaliar outros critérios, né? Por exemplo, um dos questionários que a gente faz para dar um pré-diagnóstico aí antes de 2 anos é o M-Chart, né? São questionários que você faz para dar ali, será que será que não tem? Daqui em 2 anos a gente reavalia novamente, vê os critériozinhos. A criança geralmente ela mostra o que quer, ela aponta o que quer. Quando a mãe tá triste ali, ela olha para você e quer saber o porquê que você tá triste, né? Do jeitinho da criança, né? Às vezes você chama pelo nome e a criança não responde, não olha quando você chama, tem interesse específico por coisas específicas. Então são vários pontozinhos assim que a gente avalia, né? Isso é verdade. A Marlene tá perguntando por que você não faz live. Porque eu sou tímida. Aham, Deus tá vendo. Nem todos TEA responde assim. Nem todo TEA tem superdotação ou altas habilidades. O que você acha? A Leidiane tá falando. Não, nem todo TEA tem, porque isso vai depender da classificação do TEA, né? Tem o TEA leve, moderado e grave, né? Isso vai depender da classificação do TEA. Mas todo TEA tem altas habilidades? Como eu expliquei, nem todos eles. Justamente pela classificação. Às vezes um TEA mais grave, ele não vai conseguir desenvolver a habilidade, entendeu? Gente, chegou minha comida. Geise, você só atende crianças? Não, atendo adulto também. Ela atende adulto também, tá? Todos têm hiperfoco? A maioria. A maioria tem hiperfoco, né? Já tô indo. Bom dia, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Cadê a gatinha do Titi? Já saiu. Nem todos são. Nem todo mundo, gente, que tem hiperfoco, que tem superdotação, vai ser. Sou seu paciente. Eu sei, Ricardo. Eu sei. Tudo bem com você? Gente, minha irmã é top, né? Então não deixem de seguir seguir ela, tá bom? Meu filho tem foco, não hiperfoco. E qual que é a diferença do foco e hiperfoco? Gi, só um minutinho que eu vou pegar comida. Tá. Gente, assim, eu não domino essa área, tá? Essa parte de TEA, essas coisas assim, não domino. Apesar de eu atender também pacientes da APAI, que eu trabalho uma vez por semana, todas as quartas-feiras, na parte da manhã, atendendo pacientes da APAI. Mas o serviço que eu faço na APAI, ele é um serviço mais global, porque muitas vezes a gente atende esses pacientes e só se preocupa com a parte neurológica deles, né? E são pacientes, são seres humanos, meninos e meninas, que vão desenvolver, vão entrar na puberdade, que vão ter síndrome de ovário policístico, podem desenvolver hipotireoidismo, podem desenvolver diabetes, podem ter alterações. Então, essa parte eu cuido mais dos pacientes da APAI, no sentido de prevenir outras doenças crônicas, né, que podem vir associadas a esses pacientes, tá bom? Obrigado, seu Ricardo. Obrigado. Ricardo já é meu paciente. Ricardo já é meu paciente. Gente, para vocês que estavam querendo saber como faz, olha aqui, ó. Esse é o meu perfil, Givagno Machado. Tá bom? Aqui, ó, bem abaixozinho do meu perfil, tem esse linkzinho aqui, ó, grupo. Aqui é onde você entra no grupo, tá bom? Que ali nesse grupo é aberto, você pode comentar, eu comento, eu respondo, você pode escrever. Porque aqui nós também temos uma comunidade, só que na comunidade só eu posso falar, tá? Então é por isso que eu criei o grupo, porque muitas vezes vocês querem me mandar mensagem e aqui no grupo
eu consigo responder vocês e vocês conseguem me mandar mensagem. Porque às vezes é muita mensagem individual e eu não consigo ler todas, é muita coisa, tá, gente? Então, o grupo fica mais dinâmico. Aqui tá assim, ó, comece a nova saúde aqui. Quando você clica aqui, vai abrir um linkzinho, que é o link onde você pode agendar consultas, tá? Ali é onde aparece o local que você clica e vai ser redirecionado para o WhatsApp, tá bom? E ali você tem acesso a todos os meus e-books, você tem acesso ao WhatsApp, a todas as redes sociais, tá bom? Aí você consegue entrar. Aqui debaixo dessa frase aqui, ó, comece a nova saúde aqui, debaixo tem um link onde você tem acesso a todas essas informações. E o grupo é esse daqui, ó, tá lá no meu perfil, gente. Tá lá no meu perfil, tá? Não está ativo o grupo? Tá ativo, eu ativei ontem. Não apareceu aí pra você. Tem outros pacientes que estão aqui, ó. Tem outras pessoas que estão na live hoje que já estão no grupo. Gente, eu vou dar tchau pra vocês, que chegou visita aqui em casa. E eu preciso servir comida pra minha filha. Eu não quero. Valentina! Dá oi pra Titi. Titi tá com saudade, meu amor. Eu também tô. Você também tá? Eu vou conversar com meu irmão pra gente depois fazer uma live voltado pra isso também, né, Gi? Pode deixar que a gente faz a live e expõe, tá bom? Tá bom? Gente, combinado. vou indo Até nessa, mais. tá bom? Que a gente vai almoçar também aqui, tá bem? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por ter ficado na live, pelas perguntas. Não deixem de seguir a minha irmã, tá? Podem conversar com ela sobre questão de TEA, autismo, TDAH e outras alterações nesse sentido, que ela é uma excelente profissional, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pelo acolhimento aqui, tá bom? E não esquece de entrar aqui no grupo e entrar aqui também, tá bom? Gente, um abraço, um beijo no coração de vocês, tá? E tem, ó, uma série de vídeos sobre tireoide para vocês, tá bem? Eu vou abrir uma live com ela. Pode deixar, vamos destravar isso nela, porque ela tem muita vergonha mesmo. Então nós vamos destravar isso nela também, tá bom? Beijo, gente. Abraço pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Deixa eu só ver onde desliga aqui. Porque às vezes aparece o botão.